Meus queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, glória a Deus. Acabamos de sair aqui do culto de doutrina. E o nosso pastor Carlos Lima hoje, ele trouxe uma doutrina do céu abençoada. Crente, que nem disse, crente desviado da glória. Fica logo, às vezes nem quer vir mais para o culto, mas foi algo assim forte, muito forte. E essa palavra que o pastor pregou hoje deveria ser pregada em muitas igrejas. O que o pastor falou hoje foi muito forte, né? Edificou muitas pessoas, ou seja, as pessoas só vão para o inferno se quiser mesmo, mas palavra tem. Pastor, que doutrina, né? Essa daqui foi potenciosa hoje. Como sempre, né? Paz e graça para todos. Como sempre, Deus tem agraciado a gente, né? Nas doutrinas, nós temos uma doutrina diferenciada, né? Nós gostamos de pregar a doutrina do estilo que Deus nos ensinou, né? Ou seja, o meu estilo é um pouco fleumático, eu sou pentecostal e eu uso esse estilo na minha doutrina, né? Tem pessoas que têm sua regra, pega a doutrina na base devagar do ensinamento, e eu concordo plenamente, tenho nada contra a postura e a forma que a pessoa está doutrinando, desde que seja a palavra de Deus. Cada um tem sua modalidade, eu tenho a minha, né? E hoje, mais uma vez, o Senhor nos deu essa graça. Claro que hoje nós seguramos mais a raiz pentecostal, mas no final teve que estourar um pouco. Mas pregamos hoje sobre uma voz profética para esse tempo. Deus não está procurando pregadores, Deus está procurando profetas. Deus não quer simplesmente ecos nas igrejas, Deus quer voz. Então, Deus está procurando os profetas hoje para falar a verdade em cima dos altares. E hoje nós aprendemos isso, que sacerdote que não tira a cinza do altar, ele não tem condições de ser o sacerdote. E para ele tirar a cinza, ele precisa também tirar as vestes sujas. Não adianta cobrar se ele está devendo. Então, nós aprendemos muita coisa, a mensagem foi para todos, tanto sacerdote como também para a igreja. Nós aprendemos que para ser uma voz profética nesse tempo, tem que pagar o preço que Deus quer. Como o profeta Jeremias, como o profeta Ezequiel e tantos outros profetas que pagaram o preço. Então, hoje Deus com certeza nos agraciou, e eu acredito que, querendo ou não, as pessoas receberam a palavra. Como eu sempre falo, eu vim de uma época em que nós pregávamos a doutrina e o povo mudava de vida. Hoje, nós pregamos a doutrina e o povo quer mudar de igreja. Eu ainda sou da época que a santidade ainda existe, e pregar sobre santidade muitos não aceitam, mas ainda sou daquela época que a santidade ainda ela nos faz dar glória a Deus. Hoje a maioria, a santidade faz as pessoas ficar com raiva do outro, mas a santidade está em primeiro lugar. Mas para isso precisa de uma voz profética para induzir o povo, falar ao povo acerca da verdade e da palavra de Deus. É muito forte. Nós vamos colocar na íntegra para vocês verem. E a gente pede que você já assista essa mensagem do começo ao fim, porque se você assistir só um pouco, você não vai entender nada. Depois vai questionar. A gente vai ser muito questionar, por isso assiste do começo ao fim. Então, lembrando também, gente, nós estamos todas as terças-feiras fazendo algo importante. O pastor ele liberou, né? A gente gravar as escolas bíblicas. São assuntos muito importantes. A gente pede que vocês, que não tem pessoas que nunca foram nenhuma escola bíblica, então vocês têm a oportunidade de. Muitas pessoas conhecem o nosso pastor Carlos, ele já andou em várias comunidades comigo, pessoas queriam conhecer ele e foi. Então vocês têm essa oportunidade de assistir a escola bíblica à noite no templo, porque é muito bom a escola bíblica. Tanto está sendo bom para nós, estamos aprendendo muito com o nosso pastor, e a próxima revista também é muita bênção, é muito maravilhoso essa escola bíblica. Meu irmão, você aprende algo que você fica, meu Deus do céu, eu mesmo com 20 anos de, tentando me converter, que aquela coisa, pastor, ter anos de crente não quer dizer nada, como o senhor disse, né? Mas 20 anos que a gente procura se converter, mas eu nunca tinha passado por algo assim tão forte, né? E a gente não aprende tudo, nem o pastor disse, mas alguma coisa vai ficar, e na hora que a gente está ali sendo usado por Deus, Deus vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar a gente daquilo que foi falado. Então, eu quero também, meu pastor, falar aqui nessa matéria, eu quero falar algo, eu tenho que falar isso aqui, porque existem pessoas que o pastor sempre nos orienta, e quando a pessoa vem para ser supervisor de culto, e se ele pregou, se você lembra, se você pregou, a pessoa vem para observar a vida dos outros, mas quando você vem para adorar a Deus, você aprende. Então, o verdadeiro adorador, ele não procura igreja A, igreja B, igreja C, porque ele vai ficar sempre de igreja em igreja, é tipo crente de macaco, né, pastor? Isso. Ele não vai conseguir ficar em nenhuma igreja, porque ele vai ver defeito, e o pastor tem batido nessa tecla, que você for ver defeito, não existe igreja perfeita, toda igreja
tem seus defeitos. O pastor sempre bate nessa tecla, nosso pastor aqui sempre bate nessa tecla. Então, a gente tem que ficar no canto onde Deus nos chamou. Se você às vezes sai de um canto, pastor, posso estar errado, se eu me corrija. Às vezes tem pessoas que saem de um canto que Deus não permitiu que elas saiam. E daqui a pouco elas vão pagar um preço, não é isso, pastor? Quando a gente não é orientado por Deus, porque eu aprendi que antes da gente tomar alguma decisão na vida, a gente pedia orientação a Deus, né? Davi pedia, outros homens sempre oravam a Deus. Até quando ia para a batalha, eles pediam orientação a Deus se era para ir ou não. Deixarei de ir ou não contra os soldados. Até na guerra de Josafá e Acabe, eles oravam a Deus, né, pedindo aos profetas, um falar de um jeito, um falar do outro, e veio Miqueias, né, e falou aquela verdade, né, o profeta Micaías, né, e falou a verdade que Deus estava mandando. Então, tem que pedir orientação a Deus. Quando sai do lugar sem orientação para Deus, é decepção também. Lá vai quebrar a cara e vai ver que o lugar que estava, às vezes, era melhor do que o lugar que foi, né? Porque achava que a solução dos problemas das pessoas hoje, eles acham que a solução é mudar de igreja. A solução não é mudar de igreja, a solução é mudar de vida. A solução é mudar de atitude. As pessoas mudam de igreja, mas a atitude continua a mesma. Então muda da igreja, vai com a mesma atitude para outra igreja, levar problema para outras igrejas. Então não mude de igreja, mude de atitude. É isso que Deus manda para nós. Gente, eu quero concluir só dizendo uma coisa. Concluir dizendo uma coisa. Não se levante contra o pastor Carlos e contra nenhum pastor, porque você vai pagar um preço grande. Ore pela vida dele. Não se levante. Se quer ser abençoado, defenda o homem de Deus. Não toque na unção do homem de Deus, que eu já vi, pastor. Eu já vi homem de Deus falar do meu ex-pastor na cara assim, não concordar com algo e desceu à sepultura, mas pediu perdão. Eu já vi seu testemunho disso. E o senhor também contando aqui que pessoas que tocaram na sua unção também desceram à sepultura, não foi, pastor? Sim, sim, aconteceu muito isso, né? Que assim, eu digo sempre, irmãos, não é pejorativo o que eu vou falar, mas é apenas um alerta. Quem tem um som não toca em quem tem um som. Se eu tenho um som, eu não vou tocar em quem tem um som. Só toca em um som quem não tem um som. Então, quem tem um som respeita o som do outro. Então, as minhas atitudes mostram se eu tenho um som ou não. E eu digo sempre uma palavra que eu sempre carrego comigo. Se alguém fala de mim pelas costas, é porque nunca teve coragem de falar na minha frente. Se não tem coragem de falar na minha frente, é porque respeita o som de Deus que está na minha vida. Essa é a grande verdade. Então, Deus continue abençoando. Hoje nós aprendemos que existem 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, que é a bíblica, a doutrina dos homens, que é a extra-bíblica, e a doutrina satânica, que é a antibíblica. Então, vamos ver em qual doutrina a gente está pautado na nossa vida. Na de Deus, bíblica, na dos homens, extra-bíblica, ou na de demônios, que é antibíblica. Deus abençoe. Pastor, encerre só falando sobre o seu canal. Obrigado. Meu canal, conferencista Pastor Carlos Lima, você vai lá, confere vários vídeos em vários lugares, vidas se convertendo, fazendo a obra, né? E também nós temos o nosso número, se você quiser entrar em contato conosco, DDD 81 989030573. Esse é o nosso zap e também o nosso contato aí para vocês estar ligando para nós. Deus quiser, amanhã estaremos na cidade de Paracuru, Paraipaba, né? Paraipaba, obrigado. Em Paraipaba, na verdade é em Paracuru mesmo. Paracuru. Estaremos em Paracuru. E quinta-feira estaremos em Cruatá. Domingo estaremos aqui no Pecém, em outras igrejas, pregando. Dia 25 estaremos na cidade de Torrões, lá em Itarema, perto de Acaraú, pegando uma grande vigília. Então, ora por nós, para Deus abençoar nossas vidas. Dia 1º estaremos já em São Gonçalo do Amarante. E temos outras mensagens aí, para a glória de Deus. Em agosto estaremos lá indo para Pernambuco, né? Daqui do Ceará para Pernambuco, pregar a palavra de Deus lá, 2 dias em um congresso na igreja. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos. Querido TV Nordeste Ceará, vamos encerrar, sabe por quê? Vocês nem imaginam, uma de gente que está ali, esperando o pastor Carlos, uma que se candidatasse para deputado, ele ganhava só aqui, porque gente, é gente mais ali, o pessoal já está olhando tudo com a cara ruim para mim, porque Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor, e assista a mensagem, porque Deus vai falar contigo.